Galera, eu vou fazer um vídeo hoje muito especial, tudo diferente, fazer a pegada real que eu gosto. E eu tô hoje do lado de um colega, gente boa, colega, cliente, parceiro, Marco Moura, doutor Marco Moura, advogado. Mas ele também é cheio, o currículo dele é extenso. Se eu pegar o currículo dele aqui, a gente vai ficar 2 horas falando. Ele adora a questão de direito do consumidor. E eu falei, ó, na hora que eu pegar o carro, peguei essa Grand Cherokee 2012, 2013, na segunda-feira, e tô cheio de probleminha ainda para ela para resolver, porque o carro fez uma garantia de um vício, decorrente de um outro problema, que era uma questão de recall, que eles tentaram sonegar, apagaram do Sistema Nacional de Recall, e nós vamos fazer um bate-papo assim hoje. Para quem quer entender um pouquinho, eu tô com a luz ali de serviço 4x4 que eu tenho que solucionar, Grand Cherokee com 115.251. Ô, doutor Marco Moura, o senhor quer se apresentar aí um pouquinho aí pra galera aí, para falar um pouquinho do seu currículo aí? E por que você resolveu sentar aqui com esse doido aqui no carro para dar uma volta para conhecer o carro? Só Marco, tá, André? Então Doutor, só no juízo. Ele veio hoje aqui trazer uma peça para um carro maravilhoso dele que tá aqui na oficina, aqui fazendo uma revisão bacana. Vamos lá, me apresentar um pouco pro pessoal aí. Sou apaixonado por carros desde criança, advogado, atuo bastante com direito do consumidor, economista, mas no final do dia um apaixonado por carros, uma pessoa que gosta de mecânica automotiva e que também tem o compromisso de fazer o direito dos clientes prevalecer. E é o não só o seu, né? Não só o meu direito, mas também o direito da sociedade, né? O que a gente chama de direitos difusos e coletivos, que estão muito relacionados aí à confiabilidade dos carros, à segurança do produto, não só dos carros, né? Mas de vários produtos que são colocados no mercado. E eu tenho muito dessa visão porque, não sei se você sabe, André, eu estudei na UFMG, né? Faculdade pública financiada pelo contribuinte. E eu acho que tratar dessas questões que colocam em segurança tanto a vida do consumidor ativo, aquele que compra o produto, quanto do consumidor passivo, que é aquele que interage com o produto aí nas ruas, nas cidades, nas rodovias, é papel meu. São essas pessoas que pagaram pelo meu estudo e eu vejo isso como uma maneira de retribuir. Né? Eu falo que eu sempre agradeço a Deus ter me dado a capacidade, às vezes, de estudar, de ter pais com condição de ter me deixado. Também fui aluno do Cefet, da UFMG, mas eu acabei minha formação, minha graduação na PUC Minas, exatamente pela questão de horário e tudo mais, e de não enxergar na escola pública, já na minha época, às vezes, uma qualidade de ensino quanto eu imaginava que era. Vamos dizer que eu tive uma surpresa agradável de ter feito PUC, porque quando eu estava na UFMG, era uma bandalheira danada. Podia ser eu também imaturo, dizemos assim, porque fui passar na faculdade com 17 anos, começar a fazer faculdade muito novo, mas não... E o Cefet, então, parecia um puxadinho de um lugar um pouco mais bagunçado. E a PUC, por ser, eu acho, talvez uma instituição particular da Igreja Católica, da Pontifícia Universidade, eles tratavam o negócio um pouco mais com seriedade. Não que também fosse as mil maravilhas, não. Mas saindo dessa parte aí de formação acadêmica e entrando, o que eu te arrumei de papel hoje aí sobre a história desse carro? Eu já tinha te contado rapidamente a história desse carro para você, não já? Já, inclusive eu tinha visto esse carro lá na Valência, quando a gente foi identificar um problema no meu Renegade, né? Sim. A história desse carro aqui foi que ele começou a apresentar uns defeitos, né? Ele apresentou a princípio um superaquecimento do motor, alguma coisa anormal do motor, o cliente não sabia, quebrou uma peça lá do sistema de arrefecimento. Naquele primeiro instante, imaginou-se que talvez o carro, como chegou pra gente rebocado e tinha um histórico que, tipo assim, quando arrebenta qualquer peça do arrefecimento, sai aqui vapor de água, você vai ali identificar a origem do problema, aquele que gerou a quebra, né? Vai lá trocar aquela peça para você fazer o teste dos outros sistemas, é o que a gente chama de verificar estanqueidade, funcionamento e tudo mais. Ok? Sim. Tô tentando resumir um negócio que é um pouco mais complexo. Você vai passar um scanner, vai ver parâmetros, você vai ler
fazer um checklist, uma conferência visual de vários itens, e na hora que funcionou o motor, a gente fala, esse motor vai quebrar. Esse motor está apresentando um sinal, né, que a gente conhece na mecânica como castanhado. Castanhado porque é aquele barulho similar àquele instrumento de quebrar castanhas. Não, que as dançarinas de flamenco não batem um instrumentozinho na mão, pá, 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 que faz um barulho estridente muito alto. Os injetores, quando detectam uma falha, aquela compensação que precisa aumentar demais a pressão do reio para que a injeção aconteça da forma correta, você tem uma bomba de diesel de alta potência, a tal da CP4, Bosch CP4. Existe uma versão chamada CP4.1, que tem um único cabeçote de pressurização, e a CP4.2, que tem 2 cabeçotes. Ok? Ok. Então, essa bomba chega a gerar, dizem, 12 mil de pico de bar, mas tipo assim, 2 mil bar, vamos falar constante. Assim, é a pressão nominal de trabalho máxima de uma bomba CP4. Essa é a característica de trabalho, enquanto uma CP1, por exemplo, vai lá, CP1H dá 1.600, a CP3 também dá 1.600, a CP4 atinge essa pressão assim, extremamente alta. Então tá. Como a injeção não está ocorrendo com o volume, gerando aceleração nos cilindros da forma correta, porque tem um entupimento, a bomba começa a aumentar e o tempo de injeção tenta jogar numa fração de tempo o combustível. E para isso ele tem que fazer uma força mecânica do retorno dos injetores do fechamento, dá um barulho muito forte que a gente chama de castanhado, ok? Ok. Mas não é propriamente um batido de pino, não é um defeito dentro do motor a princípio, ok? Mas esse ruído é gerado pelo sistema de alta pressão de combustível tentando fazer a injeção. Se você começar a injetar muito errado, com furo obstruído, qualquer coisa, você pode fazer que o leque não pulverize e comece a provocar o que a gente chama de lavagem da parede do cilindro. São vários problemas que podem decorrer disso. Mas aonde que nasceu o problema? O problema nasce porque a bomba CP4, de fabricação da Bosch, e hoje qualquer pessoa que falar outra coisa fora do que eu vou falar, está maliciosamente enganando o consumidor, sejam pessoas que são chamadas como mestre, o cara que trabalhou 35 anos na Bosch, ok? Qualquer pessoa que você vê que tiver relação, qualquer uma, com a Bosch, vai inventar que é o combustível, que é o cliente, que é o aquecimento, que é aquilo outro, mas vá por mim, tem uma investigação independente feito por um órgão americano conhecido como ODI, Office of Defects Investigation, que é da entidade americana do trânsito, lá o órgão máximo, que chama-se NHTSA, National Highway Safe Traffic Administration, Administração Nacional da Segurança do Trânsito, não é isso? Isso. Americana. Então o ODI, esse escritório de investigação, fez todo um apanhado, e quando ele chega num nível de investigação que possa gerar multas bilionárias para as empresas, muitas vezes as empresas fecham um acordo. Isso, elas se autodeclaram que são culpadas, ok? Ok. Então vamos lá. Desse carro aqui, o fabricante é a Jeep, não é isso? Isso, é um Jeep Grand Cherokee 2012. Modelo 2013. Se você vê os sofismas utilizados nos documentos até para relatar, se você num primeiro momento ler o boletim técnico lá nos Estados Unidos falando desse carro, você vai ver resumidamente achando que é só a Grand Cherokee 2014 em diante. Mas quando você lê o documento aprofundadamente e vê os detalhes, está aí falando que desde dezembro de 2012, exatamente o momento. Esse que é um dos primeiros carros a serem fabricados e foi exportado para o Brasil com a tal da bomba Bosch CP4, ok? Ok. Então esse carro teve um defeito, possui até hoje, nunca foi sanado, e a Bosch até hoje nunca conseguiu resolver o problema. E para surpresa de muitos que às vezes vão estar nos assistindo aí, é a mesma bomba que equipa as Volkswagen Amarok desde 2010,
pessoal conhece muito aí, a partir do ano 2013, que o problema parece piorou, porque teria que usar o diesel tal do S10. Não que não dê problema com o diesel S500, mas há um agravamento do problema quando se utiliza o diesel de baixo teor de enxofre, porque há uma natural redução do enxofre, é um dos elementos que propiciam lubricidade para o movimento interno. E como a bomba é sacrificada por um processo de desgaste de um componente, tá? Que é o encontro entre o rotor e um tucho de um sistema de bombeamento, é como se fosse um tucho roletado, ok? Uhum. Ele apresenta essa deficiência de lubrificação e é uma peça que roda super rápido, ok? Se é um carro 4 cilindros, tipo assim, uma CP1.2, desculpa, falei tudo errado, uma CP4.1, ela tem, o câmbio é duplo, mas só tem um cabeçote. E ela tem que coincidir o tempo de injeção do pico desse bombeamento com cada um dos cilindros. Então tem que fazer ela girar 2 vezes mais rápido, o dobro, para poder fazer um tempo de injeção de um ciclo do motor. Então, se o motor está rodando a 3.000 RPM, lá dentro está rodando a 6.000. Deu para você entender? Sim. Os limites de rotação de um motor diesel normalmente são mais baixos, né? Esse, por exemplo, aqui está chegando, acho que é uns 4.500, que seria nessa versão V6, que é com 6 injetores, 3 por bancada, ok? Ok. E aí ela utiliza a CP4.2, que aí ela tem 2 cabeçotes, mas para poder fazer o ciclo, como é que você faz 4 ciclos de bombeamento para uma questão que é de 6? Então você tem 2 para 3, entendeu? Uhum. Sempre você vai ter uma velocidade multiplicada para poder bombear. Tá? Por que eu preciso explicar esse tipo de questão técnica tão detalhadazinha para você entender? Porque mesmo a Bosch botando a culpa na qualidade do diesel, e falava que era o diesel, e para o pessoal aqui no Brasil não achar que é só o diesel nacional brasileiro, diziam a mesma coisa nos Estados Unidos, usaram o mesmo argumento. Falaram que as pessoas que não sabiam fazer o processo de substituição do filtro e não escorvavam o sistema, não fazia sangria do sistema. Imagina esse carro que os 2 filtros ficam localizados um pouco atrás de onde eu estou assentado e ele tem que ser escorvado. Então você usa uma ferramenta, um scanner, para fazer esse primeiro enchimento da bomba depois que você faz a substituição do tanque. Não, que você faz a substituição do filtro. Do você filtro, tem que encher o filtro e garantir que toda a linha esteja lá e até que o retorno esteja todo cheio para poder você falar. Para que não injete ar dentro da admissão. Mas carros de frota, de empresas que tinham todo o controle, toda a sistemática, tudo procedimentado, mesmo assim quebravam. Ok? Descobriu-se na Europa também. Então é o que você usa um termo que eu não consigo nunca falar direito a confiabilidade em inglês, que é reliability. Confiabilidade. Então existe um parâmetro mundial dos produtos, tipo norma da SAI, da BSI europeia, né, da inglesa, todos esses órgãos trabalham com confiabilidade mecânica dos produtos. E quando você tem uma falha desse tipo que possa gerar um risco, ela é aceitável em 0,001%. Ok. Muito baixa. E é o aceitável. Mas isso é muitas vezes maior do que, por exemplo, na indústria de aviação. Perfeito. Tá? Mas então, no caso do automóvel, na Europa descobriu-se que nós estávamos a 1%, ou seja, 1000 vezes acima, e nos Estados Unidos já estava passando dos 7%, ou seja, 7.000 vezes acima. Então, quando consegue se provar que está passando assim, deixa eu contar um segredinho, então já passou e foi muito mais, deve estar lá nos 30, está sonegando informação, tentando driblar, porque tem um tanto de órgão meio que de olho assim, olhando e falando assim, quanto é que vocês vão ter que pagar de multa? Que é bilionária. Imagina. Tá? Mas aqui no Brasil é mais fácil resolver lá no tapetão, sabe? Lá e levar. Agora mostra aí devagar. Quando eu levei esse carro, deixa eu só explicar rapidamente como é que aconteceu o fato.
Eu gostei muito da história, do conteúdo técnico que estava por trás dessa falha que esse carro apresentou, ok? Fui estudar, fui entender o que era o problema da CP4. Estava à procura dos componentes, das peças, o que era que eu precisava. Estava discutindo com colegas, enquanto eu fazia curso ainda lá de Master em Diagnóstico Automotivo na Bosch. E um dos colegas falou: André, eu já fiz troca desses bico e bomba e que você quer validar, né, os códigos. Mas ele me falou assim: André, por que você vai fazer essa intervenção se esse carro tem recall? Eu virei para ele e falei assim: ó, eu já pesquisei, esse carro de recall não. Ele falou: não, tem recente, que já divulgaram. Pasmem, gente, eu descobri que teve em 2022, eles apagaram o recall do carro. Aí eu achei o documento em 2023, no dia 9 de outubro de 2023, o recall tinha sido documentado e apareceu. É esse papelzão enorme que eu fiz, ó, esse em A3. Aí tá o site da Serpro e da Senatran embaixo escrito aí pro pessoal. Tá aqui pra todo mundo ver, ó. O site, eu né? Não sou doido não, tá, gente? Não, da Senatran. Tá. Aí tava documentado, tem o código da campanha. E aqui mostra, né, a montadora do grupo Chrysler, que Isso. a Jeep pertence. Isso aqui no o Brasil. Modelo aqui, ó, Grand Cherokee CRD, Isso. que é a versão a diesel. É como o Rail Diesel, que significa as letras, né? O CRD, né? Exato. Isso, 3.0 V6. E aqui o indicador de recall. Isso. E a descrição do recall que deve ser feito. Mas lê o detalhe. O que era para fazer no recall? Vou ler aqui para vocês, tá? O recall é um aviso sobre a possibilidade de falha no funcionamento da bomba de combustível, essa CP4, Bosch CP4 que o André descreveu aí. E a descrição é: a possibilidade de a bomba de combustível apresentar problemas internos de funcionamento. Tão logo as peças estejam disponíveis para o reparo dos veículos convocados, os consumidores devem ser notificados pela montadora para que levem o veículo até a concessionária, até o centro de reparo mais próximo, e esse reparo seja feito. Mas eles nunca conseguiram resolver o problema da bomba, eles não têm a bomba com o sem problema. E aí, como é que você faz? O que acontece, doutor? Se eles não têm em 30 dias uma solução conforme o Código de Defesa do Consumidor lá no artigo 18, fica caracterizado o vício de produto? Fica caracterizado o vício do produto, e se em 30 dias, que é o prazo que você mencionou do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor, ou seja o concessionário, porque ele é corresponsável, Sim, seja a montadora, que é efetivamente quem produziu, quem projetou o carro. Importou, vendeu. Importador também entra nessa história, tá? Tá. Quem ganhou dinheiro vendendo o carro, basicamente, fica responsável por reparar o carro em 30 dias. Como não existe reparo, logicamente esse prazo de 30 dias é superado, afinal não existe uma solução, como você mesmo colocou, e aí o consumidor pode escolher alternativamente a sua escolha, ou seja, a escolha é do consumidor, não é do proprietário da concessionária, não é do fabricante, não é do consultor de manutenção, de ninguém, é do consumidor. Ele pode escolher a troca do produto por outro similar. Esse é o parágrafo primeiro, inciso... inciso primeiro. O segundo, que é o que eu mais adoro... O segundo é a substituição do bem. Ah, não. A primeira é a substituição do bem, a segunda é a indenização pelo valor do bem. Isso. Então, indenização pelo valor pago, devidamente atualizado, e ainda eventuais perdas e danos. Então, um carro desse aqui passaria hoje atualizado na tabela lá do Tribunal de Justiça de 450 mil. Muito provavelmente. Eu não sei quanto custou em 2013, mas com a atualização, a inflaçãozinha da Dilma que a gente teve aí, com certeza atualizado, passa de 400 mil. Agora o pessoal vai começar a entender algumas historinhas que eu vou contar. Pega, por favor, aquele primeiro, o demonstrativo da realização do recall que eles me deram, que é um orçamento de 68 mil que envolveu limpeza, tubulação, reio, bomba de alta, injetores. Esse aqui, orçamento de 68 mil.
Cá Tá embaixo. aqui, ó, pra foca. todo mundo ver que é original, tá? Isso. E é aqui R$68 mil. Então tá. Olha a data cá em cima da entrada do veículo na oficina. 1º/11 1º de novembro de 2023. Então tá. Isso aconteceu lá. No dia que eu cheguei lá na concessionária para poder fazer então o recall, já que eu não poderia mexer num carro que está com uma campanha ativa, até para poder baixar a realização do serviço junto ao site do Senatran e sair lá no documento, né? Porque um carro que tem recall fica impedido de ser transferido. Tá, isso, exatamente. E se por acaso acontecesse uma reportagem do UOL Carros através da Paula Gama, e parece que depois que eles tomaram ciência do número do chassi desse carro e de outros, que ela tinha outros lá, que ela pesquisou, estavam na mesma situação, simplesmente desaparecesse o recall. Quem teria o interesse e que um serviço, um recall que está registrado lá no sistema, sumisse? Quem poderia? Quem que você acha? A gente vai devagar aqui? O fabricante tem esse interesse? O fabricante da peça, do componente, a Bosch, tem esse interesse? O consumidor não teria interesse. Certamente que o consumidor não. Mas agora, a miríade de interessados isso. Então, tá. É grande. Aconteceu isso. E quando eu descobri isso, eu fiz contato com a Paula Gama, que é a repórter, que eu falei, ó, eu passei a pauta para você, saiu a publicação, tá lá no ar, você fez a interpelação para o fabricante e agora eles estão falando que o carro não tem recall mais. E aí eu entrei em contato, fui para atendimento a cliente, eles falaram que tinha feito recall em 2022, eu fui ler em 2022, peguei o histórico do carro. O carro tem todo o histórico de manutenção com o proprietário super... sabe que as pessoas todas detalhistas? Rigoroso com a manutenção do carro. O carro nunca foi na concessionária. Eu falei, então vocês provem para mim. E aí eu descobri uma outra coisa mais grave ainda. O Sistema Nacional de Registro de Recall do SERPRO, Senatran, hoje, né? Porque hoje é Senatran, na época era Denatran, antigamente, né? Para o pessoal entender. Que Senatran é por causa de secretaria. Está abaixo logo do ministro, não é isso? Do Ministério da Justiça. Isso, mas abaixo do ministro vem as secretarias, né? Sim. Que é mais do que um departamento. Isso só para a pessoa entender. Hoje, então tá. Desapareceram os registros desse e de outros carros que estariam envolvidos nesse tipo de campanha. Aí pediram a paciência para mim, porque eles iriam fazer um atendimento em cortesia. Cortesia, vão me dar R$68 mil de serviço e peças de um carro que valia, à época, R$108 mil. Isso por mera deliberalidade, visando a satisfação do consumidor. Você acha que isso é verdade? Parece. É difícil de acreditar, né, André? Tá. Mas logo que eles fizeram o serviço e tentaram me entregar o carro, na hora que eu fui testar o carro, foi perceptível claramente que houve um dano interno no motor, aquela história que eu contei, que uma coisa decorre da outra. Então, causa problema na CP4, entope os bicos, ok? Leva a falhas de injeção e leva a quebra do motor. Por que recall? Porque o Brasil é signatário de um acordo internacional na área de saúde e segurança do trânsito com a NHTSA, que envolve antigamente a Denatran, hoje Senatran, e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senatran é do trânsito e o Senacom é do consumidor. Ambos têm hoje, então, um acordo internacional com os órgãos de defesa americanos que coloca na seguinte condição: o que é recall lá é recall aqui. Nada mais justo. Tá. Porque a legislação brasileira ainda é um pouquinho mais diferente, porque o acidente de consumo brasileiro se caracteriza também em algumas situações, ou se equipara a uma questão também necessária de recall, e para o americano ele distingue isso como um nome lá que eles conhecem como Manufacturer Communication. Também eles têm a obrigação de reparar, mas o rigor da lei para o Manufacturer Communication, que não tem relação com risco de acidente, morte ou ferimento com lesão física, é inferior à do recall. Isso, lá para o americano. Para nós, muitas vezes você equiparar. Até o sofrimento financeiro e psicológico de uma família é levado em conta aqui para o Brasil para a questão do recall. Sim. Tá?
Eles simplesmente apagaram o Recon e acharam que ia ficar por isso, gente. Que eu ia ficar calado. Cara, eu defendo a sociedade. E muitas pessoas que sabem que eu trabalho como reparador acham que eu sou doido. Eu acho que antes de ser um reparador, todos nós somos consumidores e nós devemos primar pela questão da sociedade. Esse rapaz aqui do meu lado, eu fiquei conhecendo ele porque o carro dele novinho, com 50 mil quilômetros, estava vazando na bomba de diesel. É normal acontecer isso? Não. Com 50 mil quilômetros, muito menos. Ah, mas isso não é novo? Não, mas a bomba é feita para durar a vida útil inteira do carro sem ter um vazamento. Fora o risco que era de contaminar a correia, arrebentar a correia, causar um prejuízo, ou o vazamento de combustível gerar um risco de um incêndio, qualquer coisa. Então, eu fiquei conhecendo ele através dessa situação, onde até mesmo a concessionária, num primeiro momento, falava que não tinha que vazamento. Eu tive com um equipamento especial lá, um boroscópio, para fazer o registro para você, não foi, Marco? Foi. A concessionária não identificou o que o André já havia identificado na oficina dele. E eu tive de voltar lá na concessionária. Teve de voltar na concessionária para provar para a concessionária que o defeito realmente existia. Então, gente, a gente o dia inteiro presencia aquela hora que eu viro para o cliente e falo assim: esse tipo de problema é de desgaste, é de mau uso, é de manutenção comum, ou esse tipo de problema é um problema que deveria ser atendido como uma garantia. Então, tem sistemas, como já mostrei para o Marco, que eu não tenho coragem de pegar o original e voltar para o carro, porque se eu voltar, vai voltar a dar problema. Eu estou indo com o Marco para poder comprar para ele umas borrachas especiais que ele vai botar numa peça igual essa, nova, zero, mas a gente vai trocar isso aqui é de uma Mercedes-Benz, tá, gente? As borrachas de vedação do cavalete do óleo de nitrílica, que resiste 95 graus, que seria a temperatura mais ou menos, mas o motor pode chegar mais do que isso. Pode, o calor por irradiação também. Isso, e em função disso que ela deforma, desgasta e vaza precocemente. Então, galera, se o consumidor brasileiro não aprender que enquanto nós não nos unirmos em prol da qualidade dos produtos, os fabricantes cada vez vão piorar e ganhar mais dinheiro em cima de uma coisa que a legislação já prevê que é considerado direito do consumidor, nós temos o direito a produtos de qualidade e duráveis. Só isso. Essa é a minha mensagem que eu queria. Você tem alguma coisa a mais? Você quer mostrar algum documento? Mostra aí quanto é que ficou esse carro aqui. Ele custa 108 mil na tabela FIP. Mostra quanto é que ficou o serviço da troca do motor. A nota parcial aqui de pegar o carro, 158 mil reais. Esse é só o motor. O motor esse com a bomba d'água. Com a bomba d'água. Mas os serviços... nós pagamos 11.970, aceitamos um acordo. 11.970 de mão serviços, mão de obra. Insumos e outros materiais. Mais 12.600 de insumo. Vamos falar mais ou menos 200 mil reais além dos 68? Além dos 68. Por que um fabricante me daria 268 mil? Não, 268, vamos tirar aí os 11.970. 250 mil num carro que vale 108 mil. É para ficar calado? Ah, me deixou de carro, o consumidor, o dono desse carro aqui, de carro reserva desde novembro. E agora nós estamos no dia hoje ainda, dia 10 de julho. E eu tô cheio de defeito nesse carro ainda para tirar. Eu tô olhando, tô andando no carro ali mesmo, vou fazer os testes com o carro, esperando o carro esquentar, porque quando eu acelero um pouco mais forte, o carro tá dando um barulho estranho. Pedi para reapertar a suspensão, tudo que eles mexeram. Achei mangueira de combustível lá do tanque, sem apertar, solta. A mangueira principal de entrada do abastecimento de combustível solta. Nível do óleo da direção hidráulica baixa, reservatório com presilha solta e encostando na tubulação, vários outros probleminhas. Ainda não sei o que mais eu vou encontrar. Então, para eu entregar um carro desse de segurança para o cliente, eu estou fazendo alguns testes. Estou ali com o serviço 4x4 ligado ali, a luzinha espia tá lá. O Marco vai fazer melhor explicação uma expressão em inglês, sabe assim, oil change due. Requerida necessidade. Requerida troca de óleo. Eu peguei o carro, que eles trocaram o motor, falando que precisava de trocar o óleo ainda, que eles não trocaram. Então eu tenho que descobrir que o carro antes não tinha esse problema. O carro ficou tanto tempo na concessionária que a bateria dele estava ficando fraca. Então estou andando com o carro, uma das coisas, para ver se ele recarrega a bateria.
Cheguei na hora de abrir e fechar o carro, a bateria da chave não carrega. Isso pode acontecer muito tempo. Só na concessionária ficou 9 meses. Exatamente. Entendeu? Dá para nascer uma criança aí, né? Isso, dava para nascer uma criança, é isso. Galera, então eu vou agradecer demais. Marco, dá umas considerações final aí, fala para o consumidor como é que a gente deveria. Tem algum exemplo bom? Você já viu o exemplo lá da NHTSA, onde tem essa área lá que o cliente, em 5 breves passos, ou por telefone, ou por mensagem, ou no próprio site, consegue registrar? O que nós fazemos hoje aqui no Brasil, no Reclame Aqui, não fica... praticamente não tem uma relação. O americano faz isso tudo e fica registrado para cada um dos veículos através do site da NHTSA. Então, há como resolver. A solução é só querer. O Brasil tem leis muito boas e, para mim, o que falta aqui é o desejo de fazer isso. E, eu vou deixar, antes de deixar as considerações no final do Marco, eu falar, galera, todos vocês têm Volkswagen Amarok, vamos lembrar de outro carro? Iveco Daily 3.0, Land Rover Discovery 4, tem tratores, aí já o risco acho que é menor de um acidente na direção, mas também tem. E tem outros carros. Tem as da Citroën e da Peugeot, que são as Blue HDI, aquelas 1.6 diesel, utilizam também CP4. Todo mundo que gastou dinheiro com manutenção e o pessoal que está fazendo a gambiarra para poder eliminar a CP4 ou colocando a CP3 ou para poder usar a CP4 com o diesel S500, fazendo DPF off, DTC off, né, quer dizer, remap, tirando EGR, tudo isso para sanar esse problema. O problema foi causado pela Bosch, tá, gente? Então eu estou dando para vocês, e vou deixar depois na descrição, o documento, até que eu paguei a tradução juramentada para o documento do recall desse carro, e tudo que eu estou falando, para qualquer brasileiro que quiser ler o documento, está no site da NHTSA. Lá é tão fácil que você não precisa nem procurar por carro. Como o problema é geral e ficou caracterizado como problema da Bosch, tem uma área lá que é produtos. No produto, você escrever Bosch CP4, já vai aparecer o documento que vocês precisam para saber que é a origem. Por quê? A Amarok, vocês não vão achar o problema nos Estados Unidos, porque a Amarok não foi comercializada nos Estados Unidos. Mas essa Jeep Grand Cherokee foi, e vários outros carros que foram comercializados lá também com o mesmo. Tem até BMW. E lá na NHTSA a gente consegue achar o defeito pelo código da Bosch, Bosch CP4. Só em produto escreve Bosch CP4, acabou. E ele mostra que existe o recall nos Estados Unidos. Isso. E recall para o americano é por causa de stall. Stall é a paralisação repentina do veículo em movimento, o que pode gerar um acidente. Você pode se envolver durante uma ultrapassagem, numa curva, num qualquer momento, o carro perde, apaga, sem aviso nenhum prévio, sem nada, sem você perceber nada, e gera um acidente. Vamos para as suas considerações final, doutor? André, eu acho importante ressaltar que direito do consumidor é coisa séria. Segurança do consumidor e das pessoas que estão aí na rua é coisa séria. E que consumidor não tem que assumir responsabilidade que é de fabricante. Consumidor... Eles já ganharam, né? Já. Então o ônus agora de reparar, em vez de... querem ganhar mais no reparo. No reparo. Consumidor, essa bomba não é sua. Isso. Essa bomba é do fabricante. Você que tem a Amarok, que o pessoal fica te zoando falando que você tem uma Bombarock, a gente conhece a história desde o começo, quando os primeiros problemas lá com a correia dentada, quando a questão de contaminação de minério. Mas sabe, o carro é lindo, maravilhoso, ótima dirigibilidade, tudo. Mas ele tem um problema crônico, ele desvalorizou por culpa dos fabricantes. Eu não quero saber se é Bosch ou Volkswagen, a responsabilidade é deles. A responsabilidade é deles. E qual que seria o direito do consumidor? Então, doutor, fala para eles lá, conta. O direito do consumidor é alegar realmente o vício oculto desses carros. E dar o direito à devolução do valor que foi pago atualizado. Mesmo que ele não seja o primeiro proprietário. Mesmo que não seja o primeiro proprietário. A garantia não cessa com a transferência de propriedade do veículo. Não. De vício oculto. Não, André. Isso é uma garantia legal decorrente do Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que se descobre um vício oculto no carro, você tem um prazo de garantia para que o fornecedor, seja a concessionária, seja a montadora,
providencie uma solução. E você, consumidor, que descobriu hoje, você tem 90 dias, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para notificar a fornecedora. Basta levar na concessionária e abrir uma ordem de serviço. Exatamente. E é exatamente isso que eu fiz com o meu próprio carro. Levei meu carro na concessionária, diagnosticaram, trouxe o carro de volta, André reparou, o carro tá beleza agora, mas a ação já está correndo contra a fabricante do veículo. E detalhe, não sou primeiro proprietário. No mais, agradeço a todos vocês, todos os dados aí e alguns links vão estar aí na descrição, fixados no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Agradeço demais, doutor. Agora vamos lá. Vamos lá. Até logo. Tchau, tchau. Abraço.